Fala, meus amigos, Medeiros na área para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal, dia 7 de agosto de 2026. Hoje o vídeo começa com uma notícia muito boa. Aliás, vou mudar o adjetivo. Uma notícia maravilhosa. Eu acho que todo botafoguense, né, todo mundo que acompanha o Botafogo, todo mundo queria ouvir essa notícia. Tava todo mundo esperando por essa notícia. Sim, senhor. O ídolo, o lateral esquerdo, Alex Telles, campeão brasileiro, campeão da Libertadores fazendo gol na final contra o Atlético Mineiro, um dos grandes nomes dessa reconstrução recente do Botafogo, renovou o seu contrato, meus amigos. Alex Telles renovou. E o Botafogo soltou hoje um vídeo, assim, excelente, um vídeo contando, assim, histórias, né? Utilizando muito do número 13, né? O Alex Telles usando sempre no Botafogo essa camisa número 13, a mística camisa 13 do Botafogo, de Zagallo, de Louco Abreu, né? E agora a 13 de Alex Telles. Por que não? É isso. Alex Telles é um dos grandes ídolos da história do Botafogo, e ele vem construindo isso ao longo desse tempo que está no Botafogo, né? Cada vez mais ídolo do nosso glorioso. Vamos falar disso, tá? Vamos falar também sobre Botafogo Fluminense clássico, amanhã no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar do momento das equipes, o momento do Botafogo, o momento do Fluminense, desfalques, o que eu espero desse jogo. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante, e roda a nossa vinheta. É isso aí, voltando para a gente falar sobre o nosso glorioso, depois dessa introdução falando do Alex Telles, vamos começar, né? Falando do nosso ídolo, da renovação do nosso ídolo, Alex Telles. O Botafogo anunciou hoje, de forma oficial, nesta sexta-feira, a renovação de contrato do Alex Telles até o final de 2028, ou seja, mais 2 anos e meio de contrato. 2 anos e meio de contrato, né? E assim, o Alex Telles, cara, falar do Alex Telles é diferente, cara. É diferente. É um jogador com uma identificação enorme com o torcedor. Ele não é simplesmente só um jogador importante. Ele é mais do que isso, cara. Não é assim, o Alex Telles é mais um jogador que estava presente no título de 2024. Não é, cara. Falar dele realmente é um dos líderes desse elenco, desde lá de trás. Chegou, assumiu a responsabilidade, né? É um lateral de seleção brasileira, é um cara que teve uma carreira muito grande, né? Jogou no Manchester United, jogou em vários clubes da Europa, assumiu a responsabilidade, como eu já disse, decidiu jogo grande, fez gol em final de Libertadores, foi campeão brasileiro, enfim, virou uma grande liderança dentro do clube, né? E uma grande referência para o torcedor, né? Você fala hoje em Alex Telles, você lembra do Botafogo. Você fala hoje do Botafogo, você lembra do Alex Telles. É isso, né? Essa é a maneira que a gente precisa tratar o lateral esquerdo. Cara, uma identificação muito grande. E quando ele chegou, assim, muita gente falava assim, o Alex Telles veio final de carreira, né? Veio para, né, encerrar a carreira aqui no Brasil e tudo mais. Não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. Já tem 100 jogos pelo Botafogo, agora com o contrato renovado, capaz de bater 200, 300 jogos pelo Botafogo. Um jogador que entra na galeria de ídolos do nosso glorioso. E olha que para entrar nessa galeria é muito difícil, hein? E ele faz muito bem em lembrar, né? Ele no vídeo ele fala isso. Tem-se a honra de vestir a camisa do Botafogo, principalmente na lateral esquerda, onde o Botafogo teve nada mais, nada menos do que Newton Santos, que leva o nome do estádio, Estádio Newton Santos, o maior lateral da história do futebol mundial. A enciclopédia do futebol, Newton Santos. Então, o Alex Telles poder estar na galeria de ídolos do Botafogo, onde tem Newton Santos, onde tem Garrincha, onde tem Didi, onde tem Zagallo, e tantos outros,
Jairzinho. Eu posso ficar listando aqui a lista, o nome, né, de vários ídolos do Botafogo e referências no futebol mundial, que só uma história rica de um gigantesco Botafogo, né? O Alex Telles vai se incluindo dentro dessa lista, dessa galeria de jogadores importantes na história do Botafogo. Alex Telles é ídolo da instituição Botafogo de Futebol e Regatas. Ponto. É ídolo. Ele sim vem construindo essa identificação com o torcedor, cara. E é isso. Parabéns pro Botafogo, parabéns para quem se fez presente nessa negociação, toda a diretoria, né? Léo Coelho, Eduardo Iglesias, todo mundo que esteve presente, todo mundo que foi importante, né, nessa negociação, David Bandeira, enfim, todo mundo que participou. Um golaço do Botafogo, a manutenção, a renovação do Alex Telles. Vamos falar então agora de Botafogo e Fluminense, jogo de amanhã. Inclusive eu faço um convite para o torcedor do Botafogo, né? Vamos para o estádio, galera. Né? Eu sei que o torcedor do Botafogo ainda está meio desconfiado, depois desse período tenso aí do John Textor, né? Essa situação toda que o Botafogo vem vivendo desde 2025, aí da metade de 2025, o Textor saindo do clube, a gente ainda está muito próximo ainda de oficializar a GDA Luma, com o Gabriel de Alba, que deve vir ao Brasil agora nas próximas semanas, vai ter o primeiro contato com o torcedor. Eu sei que o torcedor está com o pé atrás, está um pouco desconfiado, mas as notícias boas estão aparecendo, cara. O Botafogo fez uma limpa no elenco, o Botafogo vem renovando aí com o Alex Telles agora, vem fazendo algumas contratações, né? Tá conseguindo caminhar com a recuperação judicial, né? Vai entrar num momento agora de austeridade financeira, né? Mas eu acho que é isso, o torcedor precisa estar próximo, o torcedor precisa voltar a comparecer em peso no estádio Newton Santos. O torcedor é muito importante, sendo sócio-torcedor, indo para o estádio, apoiando, cara. Acho que assim, o torcedor que está ainda desconfiado, dá um voto de confiança. Dá um voto de confiança, vai pro jogo. Um jogo amanhã muito importante contra o Fluminense, cara. Então assim, minha expectativa é que amanhã pelo menos passe de 20 mil torcedores. Era para ser 30, era para ser 35, mas não chegou nem a 20 ainda. Então assim, vamos galera, vamos pro jogo. Beleza? Vamos falar um pouquinho do momento dos clubes. Situação do Botafogo, tá? O Botafogo chega para esse jogo em 8º lugar com 29 pontos em 20 jogos, né? Desde a retomada da Copa do Mundo, depois que acabou a Copa, foram 3 jogos, o Botafogo venceu 2, empatou 1, né? É um Botafogo que voltou muito bem da Copa do Mundo, apresentando uma reação, um time mais compacto defensivamente, o problema dos goleiros já foi sanado, né? Os 3 goleiros, Neto, Léo Link e Raul, saíram do clube, chegaram o Arleson e o Gabriel Batista. O Arleson não tomou gol em 2 dos 3 jogos, né? E ele não jogou contra o Santos. Então, nos 2 jogos que o Arleson jogou, ele não levou gol. Então, o Botafogo vem aí numa reação, vem jogando bem, né? É um clássico dentro do Newton Santos, é jogo para ganhar, né? Daqui a pouco eu falo do momento do Fluminense. O momento do Botafogo é um momento de otimismo, é um momento de confiança, é um momento de você conseguir mais uma vitória, ganhar um clássico para você se consolidar ali o Botafogo na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Falar um pouquinho do momento do Fluminense, né? Apesar do Fluminense estar na parte de cima da tabela, é 4º colocado com 34 pontos, chega num momento bem pior que o Botafogo, muito pior que o Botafogo. O Fluminense está 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, 4 empates e 1 derrota, e acabou de sofrer uma eliminação muito pesada na Copa do Brasil para o Vasco da Gama. Um momento de muita pressão no técnico Zubeldia, também na diretoria, no presidente do Fluminense, o Matheus Montenegro, no Mário Bittencourt também. A torcida do Fluminense está pé da vida. Existe pressão, né, muito grande para a saída do treinador. Clássico é clássico, obviamente. O Botafogo precisa entrar muito focado. O Botafogo precisa entrar com os pés no chão, não achar que está ganho, mas o Botafogo tem uma grande oportunidade de afundar o Fluminense numa crise muito maior. E tem um detalhe também importante que a gente precisa falar. O Fluminense, na próxima semana, né, já na quarta-feira, o Fluminense tem confronto pela Libertadores com o Independiente Rivadavia, que é um time que estava no grupo do Fluminense e venceu o Fluminense.
no grupo. O Fluminense ficou em segundo lugar do grupo e o Rivadavia ficou em primeiro. E agora, nas oitavas de final, pega o Rivadavia de novo. Então, assim, é um time que já venceu o Fluminense, no grupo se deu melhor que o Fluminense, e o Fluminense deve poupar o time contra o Botafogo. A expectativa é que o Fluminense venha com o time misto ou praticamente todo reserva contra o Botafogo para poder focar nessa Libertadores. Depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil, o foco do Fluminense é Libertadores. Botafogo não tem nada a ver com isso. Botafogo vai com o time titular, tá jogando em casa, precisa vencer o seu jogo. Fluminense tem os motivos dele. Mas o Fluminense realmente está numa pressão muito grande e deve colocar time reservas, tá? O Botafogo só tem como desfalque confirmado o volante Huguinho, que está suspenso. Provavelmente teremos estreia do Domingos Andrade, volante que foi contratado junto ao Porto. Já o Fluminense, os problemas são maiores, né? Além de toda essa questão que eu falei aqui, que o Fluminense deve ir com o time reserva, os zagueiros Freitas, Thiago Silva e John Kennedy estão fora da partida. John Kennedy sofreu vai ter que passar por cirurgia, né? No jogo contra o Fluminense ele sofreu um problema no LCA. Vai ter que passar por cirurgia, né? Então tá fora da partida. E tem essa questão da Libertadores que eu acabei de comentar com vocês aqui. Então, o Fluminense com muitos problemas, o Beldia vai ter que colocar garotos para jogar, né? Jogadores até do sub-20 para jogar, porque realmente a situação tá feia lá no Fluminense, tá? Que eu espero, cara, sinceramente. O Botafogo tá com um time mais confiante, o Botafogo tá dentro de casa, jogando no tapetinho, onde o Botafogo é muito forte sempre. Então, assim, eu espero muito que o Botafogo assuma a responsabilidade de dominar o jogo. Independente do resultado, né? Clássico é clássico, decidido em detalhes, sempre. Mas eu acho que o Botafogo precisa ter essa postura de ter o controle do jogo, ter a posse de bola, pressionar, ter o volume de jogo maior que o Fluminense, né? Não tô falando para sair igual um maluco pro ataque, não. Não tô falando para você controlar a partida. É isso que eu espero do Botafogo para amanhã, cara. E assim, espero muito que o Arthur Cabral meta o seu golzinho. Tem um tempinho que ele não faz gol. Arthur Cabral vem jogando bem, mas não fez gol ainda nesse retorno da Copa do Mundo. Espero de coração ver um gol do Arthur Cabral. E se o Alex Telles, que foi o título desse vídeo aqui, né? No início do vídeo eu falei muito dele, da renovação dele. Se o Alex Telles faz gol amanhã, aí, meu amigo, é a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Mas vamos ver, vamos ver. Tomara que a gente, primeiro de tudo, é vencer. Claro que a gente quer que o time jogue bem, que o time jogue bonito, que o time domine o jogo, mas primeiro de tudo é vencer a partida, óbvio. Mas eu fico na expectativa da gente fazer um grande jogo. Beleza? É isso. Deixe seus comentários, deixe seu like, que é importante, se inscreva aqui no canal do Medeiros e tamo junto, até amanhã. Vambora, até a próxima. Valeu!